Então, vou me apresentar, depois você se apresenta. Opa, aí, pessoal, bem-vindos ao Vitor Podcast. Hoje estamos aqui com Natália Harvot. Natália, se apresenta para o pessoal, fala o que tu faz, quem é você. Oi, prazer, eu sou a Natália. Eu sou formada em fonoaudiologia, mas eu também faço teatro desde 2010. Eu tenho 24 anos e atualmente estou morando em São Paulo e tentando conciliar um pouco dos dois aí. Cara, fala pra galera que não sabe o que é fonoaudiologia. Fonoaudiologia é uma área da saúde e que todo mundo é conhecido como, então você que ajuda as crianças a falar. E não é bem isso, né? A gente vai muito, muito, muito além. É uma área da comunicação, né? A gente fala muito que a gente trabalha com a questão da comunicação em geral. Então, tudo que afeta a comunicação, a gente vai ajudar. Então, né, aquele genérico que todo mundo, tipo Cebolinha. Coisas, crianças que trocam a letra que nem a gente vê no Cebolinha ou algumas outras letras, assim, a gente realmente ajuda. Mas a gente ajuda também na questão da gagueira, ou ataque-femia, que é aquela fala muito acelerada, muito rápida, que parece que a pessoa não respira e conta uma história em 1 minuto, assim. A gente trabalha muito também com a questão da audição, então alguém que não escuta por algum motivo, escuta muito baixinho, a gente também cuida bastante dessa parte. Uma outra área que quase ninguém conhece, que eu realmente só fui conhecer na faculdade, que é a disfagia, que é uma área muito interessante, que é quando alguém sofre algum acidente ou tem alguma doença associada que dá problema na deglutição. Enfim, é muito infinito. A gente trabalha em escola, a gente trabalha em empresa, a área é gigante. Cara, como que vocês lidam com criança, tá ligado? Criança normalmente é muito arteira e tal, então como é que faz pra elas ficarem paradas e fazer o que vocês querem? Por conta que eu já fui no fonoaudiólogo, tá ligado? A minha fazia brincadeiras e tal, mas ainda era difícil de controlar. Então como é que vocês fazem? Vocês têm que ter um pouquinho de pedagogia também envolvido? A gente não tem nenhuma matéria de pedagogia, a gente tem muita questão de ética, mas a gente tem matérias que ensinam ao brincar, né? Porque além de falar, você que ajuda as pessoas a falarem, também tem a falar, mas como que é que funciona? Porque parece que vocês só brincam com a criança. E dependendo da terapia, dependendo do objetivo, basicamente a gente só brinca com a criança, mas com todo um fundamento por trás. O porquê que a gente está brincando, qual o sentido daquela brincadeira, onde que a gente quer chegar com aquilo. Então, assim, dependendo do que é a terapia, de qual é a proposta, envolve muita brincadeira, mas sempre toda brincadeira a gente está trabalhando algo por trás. Só que essa questão de como que a gente lida, todas as sessões, independente de qual que é o tratamento, se é questão de gagueira, se é uma questão de algum atraso de linguagem, se é problema na fala. Quando a gente trabalha com a criança, as primeiras sessões, ela tem que se preocupar basicamente em criar um vínculo com a criança. E, na verdade, não só com a criança, acho que com qualquer paciente. Porque quem está ali não quer estar ali. Ninguém vem no médico querendo estar no médico. Nossa, estou com uma tosse, que feliz, vou no médico. Não, se a gente procura algum terapeuta, a gente está angustiado, porque é algo que está nos atrapalhando. Então, a gente está ali, né, sensível e vai ter que se expor a outra pessoa. E aí, como a gente vai fazer isso com alguém que a gente não confia? É muito complicado. Então, a gente tem que realmente criar esse vínculo, estabelecer uma conexão ali com a criança, para a criança sentir a vontade, saber que eu estou ali para ajudar, saber que a gente quer o melhor para ela. Então, com esse vínculo formado, ajuda bastante. Claro que existem crianças que têm um comportamento muito complicado, mas não existe uma fórmula correta de a gente mostra uma figura para a criança que vai assustar ela e que ela vai ficar confortável. Não, isso na verdade nem existe, foi uma balela total que eu inventei agora. Mas não existe uma fórmula, porque cada pessoa tem o seu jeito, cada pessoa tem suas frustrações. Então, esse vínculo também é importante para você conhecer, saber os limites, saber do que gosta, do que não gosta e como lidar. Normalmente, as pessoas vão até você. Peraí, deixa eu reformular a pergunta aqui. Então, cara, qual é o motivo mais simples não, mais, como que eu vou dizer, mais comum que as pessoas vão até você? Qual é o motivo mais comum que você pega? É que, atualmente,
eu tenho eu trabalho com um público bem específico, né? 90% dos meus pacientes, eles são autistas, porque eu trabalho numa clínica voltada para crianças autistas, algumas que têm algum atraso de linguagem, que chegam com alguma suspeita de autismo, mas que não é autista, mas que tem algumas questões de comportamento, de socialização também delicada que a gente cuida. E essa é uma demanda que está realmente crescendo bastante, tanto que quando eu comecei a procurar emprego, a maioria dos empregos que eu vi vaga, realmente foram nessa área. Mas eu acho que não pensando em caso, mas público mesmo, acho que criança é o que mais aparece, e idoso também. Idoso também, não nessa questão de autista, assim, mas em outras questões, aparece bastante, tanto na questão de disfagia, que eu comentei anteriormente, e na questão de voz também aparece bastante. Cara, é uma pena ter, tipo assim, muito trabalho onde a galera não quer ir para ajudar a criança autista, tá ligado? Se tem muito trabalho, quer dizer que tá faltando muito profissional, tá ligado? A galera não tá indo lá. Isso é triste. Realmente, isso, mas eu acho que não é só isso, é porque hoje em dia, essa demanda de autista, assim, procurar ajuda está sendo muito grande, porque é o que eu comentei agora há pouco, que chega com suspeita de autismo, mas não é, mas mesmo assim tem alguma coisa, a gente vai trabalhar com isso. Mas hoje em dia está muito fácil falar que a criança é autista. A criança não fala, é autista. E isso é um problema que a gente encontra muito hoje em dia. Hoje em dia, parece nossa, é tanta criança que chega para a gente com diagnóstico suspeita ou até diagnóstico fechado de autista. E claro que a gente não é médico, mas eu pelo menos na minha faculdade, eu tive várias matérias que estuda o autista em si. E aí a gente fala assim, nossa, ou eu estudei muito errado, ou esse diagnóstico não tá certo, porque hoje em dia parece que qualquer criança que não fala é taxada como autista. E não é bem assim. Mas, assim, ao mesmo tempo, o rastreio para isso aumentou bastante. Então, realmente é uma demanda que cresceu. Mas eu não sei se é uma questão muito de não estão procurando muito nessa área. É porque a fono também é uma área muito recente. A fono, ela fazia parte da medicina, não vou saber dizer o ano certinho, mas ela era da medicina até uns anos atrás. Então, para você ser fonoaudiólogo, você tinha que fazer medicina. Mas já faz uns bons anos que foram separadas essas áreas. Mas é muito recente isso. Então, é uma área bem recente, então por isso que está com bastante vaga, assim, né? Não foi só nessa área, mas foi a área que tem maior. Mas eu acho que é mais uma questão de ter mais público, mais público não, né? Assim, ter mais paciente do que por não estarem procurando nessa área. Cara, peraí, você falou que é muito recente, fonoaudióloga, pô, eu achei que já fazia tempo que tinha e tudo mais, que estava fora da medicina. Por conta que eu realmente tinha ouvido falar que estava na medicina e tal, eu achei que já fazia tempo isso, pô, interessante. Eu acho que comparar a outras áreas que já são elas, faz tempo, sei lá, por exemplo, direito, se comparar em relação ao direito e a fono, só a fono em si, é nesse sentido que eu falo que ela é mais recente, mas não que seja uma coisa de 10 anos atrás, não, já faz um tempinho mesmo. Mas ela ainda está sendo muito aprimorada por ela ser meio recente em relação a outros cursos que já existem há mais tempo. E, aliás, cara, tu é atriz também e tal, né? Então, cara, tu acha que esse fone te ajudou bastante nessa sua profissão de atriz e tudo mais? E tu ajuda a galera que tá lá trabalhando com você? Você faz, tipo, uma consulta gratuita para ajudar os caras? Ou não? Tem muita gente que quando isso não só no teatro, mas principalmente no teatro, eu falo, quando eu me apresento, eu sou fono e tudo mais, todo mundo chega, você é fono? Eu falo de tal forma, minha dicção é muito ruim, o que eu faço?
E é muito complicado, porque tudo aquilo que eu falei no começo, cada pessoa é uma pessoa, não existe uma fórmula certa para as coisas. Claro que se a pessoa tem um problema bem específico X, se a gente fazer Y, provavelmente ajuda. Mas, por exemplo, na questão de voz, existem já exercícios meio prontos para se a pessoa tem esse problema X, a gente vai dar os exercícios Y e isso ajuda. Só que alguns exercícios de voz, tem gente que tem uma dificuldade de fazer, tem gente que não consegue, então a gente tem que pensar, e se a pessoa não consegue fazer esse exercício, não é às vezes uma questão por ela ter a voz, né? Não tem nada a ver com a voz dela, tem a ver com outras questões que ela não consegue fazer. Então, que exercício que a gente pode substituir e tudo mais. Então, assim, é muito difícil numa conversa você simplesmente chegar e falar, então você tem isso, então começa a fazer isso que tá tudo bem. A gente dá algumas dicas que podem ajudar, mas nunca que vai solucionar o problema. Mas, sim, me perguntam bastante coisa. E, com certeza, a Fono me ajudou muito no teatro. Eu entrei na Fono super pensando no teatro, mas segui outro caminho. Mas é isso, os dois estão bem ligados, bem ligados. Mano, mas, assim, tu queria ser primeiro atriz ou fonoaudióloga? O que tu queria ser primeiro? Atriz? E como que tu foi pra fonoaudióloga? Tipo, são dois caminhos bem distantes, né? Sim. Eu faço teatro desde 2010. Comecei a fazer teatro desde 2010. E, na época, quando eu comecei a fazer teatro, eu acho que eu nem sabia da existência de artes cênicas. Eu acho que eu pensava em fazer, sei lá, matemática na época. Eu gostava muito de exatas. Aí, pouco depois, eu comecei a odiar e comecei a gostar de história, falei, vou fazer história. Enfim, eu fui ainda descobrir artes cênicas, eu falei, não, é óbvio que eu vou fazer artes cênicas, né? Um curso de teatro, digamos assim, na faculdade, é isso que eu quero. Aí eu terminei minha escola, só que eu tive vários problemas na escola, assim, várias questões que me prejudicaram muito na hora de fazer vestibular. Então, eu não fui muito bem na primeira vez que eu prestei vestibular e eu não passei em artes cênicas. E aí eu fiquei tão insegura, no ano seguinte eu fui fazer cursinho, e eu tava tão insegura em não passar de novo, que eu falei... E artes cênicas, por mais que não pareça, é um curso bem concorrido. E aí eu falei, eu quase passei em artes cênicas. Em uma das faculdades que eu prestei, eu não passei por conta de uma questão. E aí eu fiquei... Se eu já, assim, no nível que eu tô, já quase entrei em artes cênicas, se eu prestar um curso menos concorrido, é sucesso. Só que eu falei, eu não sei, não tinha pensado em mais nada. Aí eu lembrei uma vez, em uma aula, que uma professora minha de expressão vocal tinha falado que ela tinha feito uns exercícios bem interessantes, que eram com base de exercícios de fono, mas não tem nada a ver com aquecimento vocal, não tem nada da questão da voz. Todo mundo pensa, teatro, fono, voz. Não, tem outras coisas que a fono também ajuda no teatro. E era coisa para decorar a fala de personagem, para você construir um corpo para o personagem com exercício de fono. E fiquei, isso pode ser interessante, deixa eu pesquisar um pouco desse curso. Eu sabia que que trabalhava com crianças, eu gosto muito de criança também. Aí eu falei, deixa eu ver. Aí eu vi o curso, achei muito interessante, não conhecia quase nada, mas eu achei muito interessante. Vi que era um curso menos concorrido, eu falei, pronto, é isso. Então, foi essa minha história. Eu nunca mais... ela. Mano, nossa, que história linda, mano, história emocionante. Mano. Cara, eu vou te fazer uma pergunta bem aleatória. Quanto tempo uma pessoa precisa ficar gritando até ela perder a voz, tá ligado? Por exemplo, se eu gritar, se eu ficar gritando aqui o tempo inteiro, quanto tempo vai durar até eu perder minha voz? Mano, eu acho que eu nunca vi isso. Eu acho que não tem uma resposta pronta. Entra naquilo que eu te falei, que depende muito de pessoa para pessoa. Depende, acho que muito do dia também, porque, sei lá, por exemplo, se eu vou numa festa, eu fico lá e vou falar com as pessoas, eu tenho que falar mais alto do que o normal, eu acabo gritando, se eu vou num show, eu grito muito. Tem dia que eu acordo no dia seguinte tá falando normal. Tem dia que eu acordo e eu tô com a voz super zerada. Eu tenho que pensar, bem, como que foi o meu dia? Às vezes, quando eu acordo no dia seguinte cansada, né, com a voz zerada, muito provavelmente foi porque eu já deveria estar muito cansada naquele dia, já poderia ter usado a minha voz durante o dia mais do que o normal. Cada pessoa tem
tem a prega vocal de uma forma diferente. Então, tem gente que tem uma prega vocal, não é certa essa palavra, mas só para poder usar aqui, uma prega vocal mais resistente. Então, por exemplo, se eu e você, a gente começar a gritar aqui agora, eu não posso te garantir quem que vai quem que vai perder a voz primeiro. Não tem muito essa, depende muito da prega vocal da pessoa, depende muito como foi o seu dia, como foi o meu dia, como foi a nossa semana. Então, são muitas variáveis. Sim, você também tem uma preparação vocal maior que a minha também, né? Então acho que isso te ajudaria mais. Eu digo acho que isso mais por conta do teatro do que por conta da fono em si. Sim, claro, né, mano? E, cara, me diz uma coisa, eu ouvi falar de uma coisa chamada disfonia. Eu não sei o que é, então eu queria saber o que é. Por conta que eu já ouvi falar disso, disfonia e tudo mais, e daí dizem que é uma coisa bem frequente até de acontecer e tal, e daí eu queria saber o que seria e por que é tão frequente assim. A disfonia é quando você tem uma alteração na sua voz. Então, por exemplo, o jeito que eu estou falando aqui agora é a minha fala normal, né? Essa é a minha voz normal. E aí pode ser que com o tempo, minha voz ela comece, sei lá, por exemplo, ficar mais rouca. Minha voz começa a ficar mais rouca. Ou ela começa a ficar mais aguda do que o normal, começa a ficar mais grave do que o normal. Então, ela começa a ter alguma alteração. Ela não é mais normal. Isso pode ser uma coisa que aconteça de um dia para o outro, pode ser uma coisa que aconteça aos poucos, que vai e volta, vai e volta. E aí eu vou investigar e ver essa causa, né? Então, a disfonia é quando você tem alguma alteração na sua voz. E o motivo para essa alteração pode ser infinitas. Sim. Cara, e me fala uma coisa, quanto tempo normalmente leva a faculdade de fonoaudiólogo? É assim que fala, né? Fonoaudiólogo, é. Até, é. O curso chama fonoaudiologia e quem se Sim. fonoaudiólogo ou fonoaudióloga. Foi mal. Geralmente, 4 anos. 4 anos é o tempo normal que eu vejo das faculdades. Eu já fiz faculdade, se eu não me engano, com 5 anos. Só que quando eu e minha turma, a gente estava, né, na faculdade, a gente estava lá nas matérias, começou a ter uma discussão de provavelmente aquela faculdade, né, o nosso curso, ele se transformar para 5 anos. E é o que a gente queria muito que acontecesse, porque porque o nosso curso era integral, então era manhã e tarde. E a gente já achou muito corrido, muito puxado por serem 4 anos. Se fosse 5 anos, eu acho que seria melhor. Uhum. Cara, mas, pô, mano, assim, eu acho que a galera que tá ouvindo fala, nossa, mano, 5 anos para estudar a voz? Meu Deus! É que não é só voz. Áudio, a questão do ouvido, é uma coisa muito complexa. É muito, muito complexa. É muito difícil. Eu tenho professores, né? Eu tinha uma professora lá muito específica que ela contou a história dela de como ela entrou para a fono. Ela falou, é que uma vez eu fui acompanhar minha mãe na fono e vi lá a fono apertando o botão, né? Porque para você fazer o teste para ver o quanto você está escutando ou não, você vai lá numa cabine e quem vê parece que você só está realmente apertando o botão. Ela falou, nossa, estudar e ganhar para apertar botão? Eu quero fazer isso. E essa é uma das matérias. Eu gostei muito porque envolvia um pouco de exatas e era uma parte das exatas que eu gosto. Mas a maioria das pessoas que vai para a fono é uma pessoa totalmente mais da área da saúde, da parte mais de humanas ali, mais das biológicas. E aí você pega uma questão totalmente de exatas, e aí fica algo meio difícil e é meio complexo. Então, exige uma certa dedicação. Ali a gente vê um pouco de física também. A gente não estuda só a voz, a gente tem que estudar todo o corpo humano, porque, por exemplo, na questão da disfagia que eu falei, então, a gente tem que entender todo o processo da mastigação, de o que a comida se transforma dentro da nossa boca, o caminho que ela faz para passar. E aí, quando tem um problema, quais são os problemas que podem ter? E aí, ela chegando no nosso estômago, o que acontece lá? Então, assim, é muita coisa. Cara, essa coisa da disfagia que tu falou, né? Sei lá, o estudo da galera que ajuda pessoas que sofrem algum acidente e tal. Tu falou que não conhecia há muito tempo e tal. Os caras não ensinam isso na faculdade ou tu acha que é uma coisa bem recente, tá ligado? Que teve.
Eu acho, eu não sei, o que eu tinha falado né, que eu nunca tinha ouvido falar da disfagia até entrar na faculdade. E eu não sei se eu não tivesse feito conta, se eu tivesse ido para outro lugar, eu ficaria sabendo. Minha avó, ela trabalhava para uma senhora que é uma fono lá e que ajudava um pouco nessa questão da deglutição, mas a minha avó só me contou isso por conta da fono. Eu acho que ela nunca sei, se eu fizesse outro curso, ela falasse assim, Neto, deixa eu te contar. Sabia que tem uma fono que vai lá ajudar a senhora que eu trabalho a engolir? Não sei se existia esse tipo de conversa. E mesmo se ela falasse isso, não é uma coisa que eu ia ficar, nossa, o que será que é isso? Deixa eu procurar e saber da existência de disfagia. Então, eu acho que é algo que, assim, na área da saúde, se eu fosse para, sei lá, enfermagem, para medicina, alguma coisa assim, muito provavelmente eu ficaria sabendo da existência, porque a gente trabalha tudo muito junto. E é algo muito delicado, é uma área muito, muito sensível, mas eu acho que deve estar começando, não sei se é uma coisa minha, eu acho que deve estar sendo começado a estudar aprofundadamente, mas recente mesmo. Uhum. Sim, mano. Cara, tu acha que fonoaudiólogo é muito reconhecido pela maioria das pessoas? Ou tu acha que a pessoa trata meio tipo, é um médico de voz? Entende? Tipo isso? Eu acho que, assim, tá melhorando bastante, tá? Mas, sim, a gente tem muito isso. Inclusive de pacientes até que chegam para a gente, né? Existe esse certo preconceito um pouco ainda. E que não levam muito a sério. Então, infelizmente, isso existe. E de onde que tu acha que surgiu esse preconceito? Olha, eu nunca tinha parado para pensar de onde surgiu esse preconceito. Eu não sei se. Porque eu acho que, assim, que existe um pouco. Infelizmente, muitos médicos não levam a sério o nosso trabalho. Então, já aconteceu muito caso de mãe que chegou pra gente e, sei lá, que a criança com 3, 4 anos de idade falava uma palavra ou nem falava. E ela levava. Isso, assim, relatos da mãe que trouxe pra gente. Se fosse só uma mãe, a gente até desconfiaria. Mas como já foram vários relatos, não tem como a gente não levar esse lado em conta, né? De falar assim, meu filho tem 4 anos de idade, não fala, mas eu levei no médico e o médico falou, não tem problema, uma hora ele vai falar. No tempo dele ele fala. Ou crianças com gagueira, com 4 anos de idade, gaguejando muito para falar. É só uma fase, logo passa. Então, assim, se nenhum médico que tem, nossa, todo mundo vê o médico, meu Deus, como ele tem estudo, como ele tem conhecimento e tal. Se o próprio médico não fala para levar para o nosso trabalho, fala que não precisa de fono, como que tem gente que infelizmente não tem contato, né, tanto tem conhecimento da área da saúde da forma que a gente tem, vai levar a sério o nosso trabalho, né? Eu acho que Não. um pouco sim. Acho não, com certeza isso interfere. Mano, que triste. Eu me lembro, meu irmão, ele era um pouco gago, e daí o cara falou, isso daí é só uma fase, tá ligado? É uma fase ser gago, tipo, do nada, assim, por quê? Porque eu não sei. E, cara, dá pra curar a gagueira sem precisar de uma fonoaudióloga, ou tu acha que é bem possível? Então, no estudo que a gente tem, a gente não tem uma matéria chamada gagueira. A gente fala que é uma matéria de fluência, porque aí a gente estuda a gagueira dentro da fluência, porque a gagueira ela é uma fala disfluente, né? A que a gente está conversando. Assim, gaguejar, a gente sempre vai gaguejar um pouquinho, né? E às vezes a gente fala uma coisa normal. Mas no contexto geral, você fala ela é fluente. E aí, na gagueira, fala é disfluente. Então, a gente estuda essa disfluência em geral. E dentro dessa disfluência, existem algumas causas, existem alguns motivos, e existem alguns realmente, não é cura, mas assim, os tratamentos. E existem estudos, sim, de que simplesmente a criança para de gaguejar.
Existe, mas não são com todas. Não existe um motivo específico. É porque crianças, meninas, são as que vão parar de gaguejar do nada, assim. A criança que teve alimentação tal não tem algo específico que vai dizer essa criança ela vai parar de gaguejar do nada. Existem casos? Existem, mas não são todos. Mesmo assim, não dá para ficar contando com isso. E mesmo assim, se for uma criança que vai parar de gaguejar espontaneamente, que não tem nem como a gente prever isso, é sempre recomendável procurar uma fono, porque pode ser que até ajude a parar antes do que era para acontecer naturalmente. E reforçando, não é sempre que vai ser natural. Uhum. E dá para parar de gaguejar e tal na vida adulta? Ou tu acha que tem que começar desde pequeno, porque na vida adulta já fica com você desde sempre? Não sei se deu para entender muito bem a minha pergunta. Não, acho que não entendi direito. Não, a minha pergunta por exemplo, se você não trata desde pequeno, desde a adolescência e tal, é possível que a gagueira fique com você sua vida inteira sendo quase que intratável? Ou não? Não, acho que é claro, quanto mais você demorar para procurar, mais difícil fica. Mas, né, porque assim, eu tô com 20 anos, nunca procurei uma fono, gaguejo desde sempre, então não vou procurar, não faça isso, porque pode ser que realmente tenha uma melhora assim de quase 100%, pode ser que só melhore um pouco, mas melhorar alguma coisa sempre vai, ajudar sempre vai. Então, tem essa, assim, pode ser que seja mais difícil, mas impossível nunca. Uhum. Cara, qual foi a coisa mais difícil, assim, a pessoa mais difícil que você já teve que ajudar? O caso mais difícil que você já teve que ajudar e tudo mais? Qual que seria? Eu falei caso por conta que eu esqueci o nome que se fala. Não, tá ok. Tá, ok. É, é porque, assim, eu acho muito difícil, sabe? Porque eu acho que são vários fatores que eu tenho que levar em conta, né? Durante a faculdade e fora da faculdade. Porque depois da faculdade eu já tenho toda a formação, né? Já é uma responsabilidade mais minha. Durante a faculdade tem todo o suporte do professor, porque os estágios que eu fiz não foi um estágio de vou trabalhar numa clínica e eu vou ganhar horas por estar trabalhando ali. Não, os estágios são todos feitos dentro da faculdade, numa clínica da faculdade, não, a gente não tinha opção de fazer um estágio por fora, era tudo da faculdade. Então, todas as áreas eram sempre acompanhadas por algum professor. Nossa, mas teve um caso de uma menina que ela tinha dificuldade de aprendizagem, que é uma questão muito delicada também, pouco levada a séria, não é muito comentada, que tem muitas crianças que chegam na escola e elas vão lá na escola e os pais levam, que meu filho não presta atenção, a escola que não é boa, e claro que assim, da escola também não ser boa é um fator muito que infelizmente existe muito, mas às vezes é uma questão da criança e ela quer muito aprender, mas ela tem questões internas muito maiores que realmente ela não consegue, porque não é algo que ela não quer, nada que ela não presta atenção, e não é porque, ai meu Deus, ela é burra, ela é ignorante. Não. São outras questões dentro do cérebro dela que não funcionam de uma forma que convencional, da forma sentido. A matéria ela é preparada para passar para esse tipo de funcionamento cerebral, digamos assim. Uhum. Mas existem pessoas que estão ali que não é pior, só é um pouco diferente. E aí ela não consegue se adaptar àquilo. Então, eu trabalhei com uma menina que ela, né, tinha essa questão diferencial, assim, e quando eu comecei a trabalhar com ela, ela já tinha 12 anos. Então, o que eu fiquei trabalhando com ela o tempo todo do estágio, basicamente, foi explicar para ela os sons que as letras têm, né? Porque, por exemplo, a letra A tem o som de A, mas a letra C tem dois sons. Tem o C de casa, né? No caso, vai ter o som de K,
e no cebola vai ter o som de C. Então, eu passei meses explicando para ela esse processo, e eu tinha que trazer formas diferentes de explicar várias coisas, e é uma coisa que, para quem, né, para nós, assim, já é algo, nossa, mas é tão simples, é só ver aqui, não é tão difícil, e ela realmente tinha muita dificuldade, e ela tinha uma questão de distração, mas não porque ela, ai, nossa, ela é muito distraída assim. Não, era algo que desligava dentro dela e você via que ela não queria que aquilo estivesse acontecendo, que ela queria estar ali, mas tinha outras coisas que atrapalhavam ela. E então, isso também é algo delicado, porque pô, você sente triste ali de ver que nossa pessoa quer estar ali, mas ela sente dificuldade, ela fica frustrada. Pô, eu sei como é que é, mano. Eu tenho TDAH, tá ligado? Eu sei como é que é. Tipo, é uma distração que você não pode controlar, você apenas se distrai. É, é foda, é foda. Desculpa se tu não gosta de palavrão, mas. Tá, Entendi. tá. Então, cara, tipo, é normal, mas que legal, pô, essa coisa de você ajudar a galera e tudo mais, é uma coisa bem legal. E a galera mesmo, elas pensam, pô, mano, mas isso daí é uma coisa tão simples, cara, pode ser simples pra gente, tá ligado? Mas tem pessoa que não é, mano. Tem pessoa que tem muito problema assim, tem pessoa que só aprende a ler quando é idoso, tá ligado? É a vida. A gente não pode usar o nosso caso pra comparar com os outros, né? Uhum. É, Que a gente fala, ai, mas é tão fácil isso. Tá, mas às vezes um videogame que para alguém é tão fácil passar de um nível ali do chefão mais difícil de todos, para alguém é tão fácil, e para você não vai ser tão fácil, né? A gente está comparando uma questão na escola, porque infelizmente aqui no Brasil, nossa comparação de inteligência é se você vai bem na escola ou não. é, sim, Então, sim. essa é uma questão muito complicada, né? Uhum, cara, isso daí é uma questão que, tipo, é horrível, mano. Essa coisa de, pô, você tem que tirar nota, senão tu é burro, tá ligado? Mano, não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim que funcionam as coisas, né? A pessoa só vai aprender isso quando chega na vida adulta. É assim que funciona. E, cara, aí me diz uma coisa. Por exemplo, para alguém, vamos dizer que é dublador e tudo mais, e usa muita voz, o que que tu recomenda para a pessoa que usa muita voz dela e daí ela termina o dia com a voz rouca? E daí ela precisa trampar no dia seguinte e ela tá com aquela voz horrível, tá ligado? Onde ela fala e parece que tem um demônio dentro dela. Então, é tipo isso. Primeiro a gente investiga se realmente não tem um demônio lá, tô brincando. Primeiro precisa investigar isso, pô. Você não É, tá. não, primeiro tem que ver realmente o porquê que sua voz está ficando rouca tão fácil. Nossa, só um dia de trabalho e já fiquei com a voz rouca. Estou sempre com a voz rouca. Será que não tem algum outro fator associado? Será que sua prega vocal não está com algum machucadinho ali? Então, às vezes, primeiro precisa ver isso também, né? Eu acho que quem usa muito a voz é sempre bom estar acompanhando para ver como que tá a prega vocal. Minha mãe é professora, né? Não é dubladora, mas é professora também, então usa bastante a voz. E minha mãe, ela tá com algo que chama fenda vocal, que é quando, né? Porque as pregas vocais, elas ficam assim juntas, uma perto da outra. Eu acho que deve estar aparecendo aí, é que eu não consigo me ver, mas acho que Não, deve. tá. E a fenda, ela geralmente tem um espacinho ou, tipo, no meio, assim, ou aqui, tem algum espaço entre elas, né? E, e aí ela começou a ficar com a voz rouca muito fácil e tudo mais, então é algo que é sempre bom tá acompanhando. Mas, assim, isso é uma coisa que, independente, acho que, claro, se você for pro escritório e ficar lá o dia inteiro de boca fechada, não é tanto, mas eu acho que assim, a gente está sempre conversando, sempre falando. Então é sempre bom. Quem puder sempre fazer algum tipo de aquecimento vocal é sempre bom, sempre ajuda. Mas principalmente para as pessoas que trabalham muito com a voz, estar sempre fazendo algum aquecimento antes de começar a trabalhar e ver quais tipos de aquecimento são mais recomendáveis para a pessoa, no caso. Mas existem alguns exercícios bem genéricos, assim, bem gerais, para você
começar a poder falar. Eu sempre comparo muito esses tipos de exercícios com uma ida à academia, né? Então, eu vou na academia e vou aqui começar a fazer peso. Peguei 2 quilos. E a gente sabe que isso não é saudável, né? Você sempre tem que aquecer um pouco dali, né? Dar uma acordada no braço para poder começar a trabalhar. E a prega vocal entra na mesma questão. Então, assim, vou acordar aqui, falei bom dia, tal, eu já vou começar. Bom dia, alunos! Além de ficar falando muito tempo, você tem que falar muito mais alto. Isso na questão do professor, na questão do dublador, vai sempre estar alterando sua voz. Então, quando você muda um pouco sua voz para falar, você muda um pouco o padrão da sua prega também. E aí, fazer isso forçando assim do nada não é saudável. Então, é sempre bom estar sempre fazendo um aquecimento vocal antes do trabalho. Na hora que acorda, é bom fazer. Antes de trabalhar é bom fazer, durante o dia, às vezes, é bom fazer. E uma coisa que pouca gente sabe é o desaquecimento vocal. Então, terminei de trabalhar, fazer o desaquecimento vocal. Vou dormir, fazer o desaquecimento vocal, porque o desaquecimento vocal, ele tem... Eu sempre uso três etapas, né? O exercício 1, o exercício 2 e o repouso vocal. Então, não adianta nada você desaquecer a voz, porque quando a gente também acaba a academia, não é tipo, terminei aqui de pesar e fui embora. Você ainda, tipo, estica de novo a perna, faz alguma coisa assim, né? Então, é a mesma coisa também. Acabou de usar a voz, fazer esse desaquecimento, mas não adianta nada você desaquecer a voz e voltar a falar. Então, é desaquecer e realmente manter o repouso. Cara, tem uma coisa que me falaram aqui, né? Eu converso com bastante dublador e tal. E daí teve um dublador que me falou uma coisa onde eu até cheguei a duvidar um pouquinho, onde o cara falou que uma das coisas boas que você pode tomar para melhorar a voz é limão puro. Daí eu cheguei a duvidar disso, por conta que eu falei, mano, eu não acho que isso vai melhorar, não, eu não acho que isso melhora. Mas vai que vai, né? Então, o Olha, que tu acha? sei, nunca vi, nos meus estudos, assim, nunca vi nada falando limão melhora, limão piora ou limão aquilo. Nunca vi nada em relação a limão, mas não significa que ele esteja errado, porque eu me formei faz pouco tempo na faculdade, e mesmo se eu tivesse me formado há 20 anos, a gente nunca vai saber de tudo sobre tudo, né? Então, pode ser alguma coisa que eu realmente não saiba. Mas realmente nunca vi nada sobre limão. Já ouvi sempre sobre maçã, e maçã realmente é algo que ajuda. Limão, eu acho que ele tem muitos nutrientes saudáveis e tudo mais. Então, quando eu tô doente, quando eu começo a sentir a minha garganta pegando, mas isso é uma coisa minha, não é uma coisa que eu vi na faculdade nem nada. Isso eu faço sempre. Antes de eu imaginar que eu ia fazer fono um dia, eu já fazia isso, que realmente é tomar um pouco de água com limão. Mas por conta do limão ser algo saudável, né? Então, e realmente para mim tomar água com limão ajuda muito. Já teve várias vezes que eu falei, vou ficar doente. Aí eu tomei tipo uns 3, 4 copos de água com limão durante o dia, assim, e consegui escapar. Ah, mano, água com limão, eu acho que é aquela coisa que as mães, todas as mães sabem, dão para os filhos, tá ligado? Quando estão com a garganta ruim. Só que a minha dúvida mesmo era limão puro, por conta que limão puro é a Ah, pior coisa que tem depois de ovo puro. Eu não sei qual é a comparação que tem das duas coisas, mas tá aí. nossa, eu vou sair daqui, eu vou procurar depois, porque não sei não. Isso não Cara, pode. e me diz uma coisa. Por exemplo, quanto tempo. Peraí, deixa eu só pular um pouquinho a pergunta para ir numa outra pergunta que eu ia fazer. Quais são as regras que a fonoaudióloga não pode ultrapassar? Quais são as regras da fonoaudiologia? Você diz, não sei, em sentido de ética, talvez? Não, regras, pô, tudo tem regras, não tem? Então deve ter alguma, deve ter regras. A gente tem que sempre conhecer o limite do paciente, né? Então, respeitar sempre o limite do paciente, porque, por exemplo, uma coisa que atrapalha muito a voz, por exemplo, é cigarro. E se um paciente ele chegar para a gente e falar assim, ó, eu fumo cigarro, eu sei que isso atrapalha a minha voz, eu quero tratamento para voz, mas eu não vou parar de fumar. A gente vai estar sempre orientando, mas a gente não vai poder fazer nada, no sentido de sei lá,
ir lá na casa da pessoa e pegar o cigarro dela. Mas também a gente não vai deixar de falar assim, já que você não vai, então, parar de fumar, então não vou te ajudar. Não, a gente vai fazer a nossa parte, sempre conhecendo o limite do paciente. A gente nunca pode expor nada em rede social também. Tem muita coisa que a gente às vezes fica tentada. Já tirei fotos durante minha terapia que eu falei, nossa, eu queria muito postar isso daqui porque ficou tão legal, achei tão da hora. Mas a gente tem esses certos limites também. Mano, é isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, você pode, vou dar um exemplo aqui, adicionar alguém no Facebook e ficar conversando com ela para saber como é que ela tá com a voz? Ou seria um pouco antiético? Eu acho que não é legal isso, porque a gente tem que tomar muito cuidado com onde essa conversa vai chegar, porque, sei lá, a partir do momento que você já tá ali meses conversando com a pessoa tá ali, pô, super confiando em você, expondo esse lado, nossa, tô com a voz ruim, ai, nossa, na hora que eu chego na fona, ela me ajuda, ela me escuta, nossa, é super da hora. Aí eu vou lá um dia pra ela e pergunto, e como que tá a sua, e aí, tudo bem, como que tá a sua voz? Aí vai que, sei lá, um dia a pessoa tá tão mal, ela não conseguiu conversar com ninguém, ela vira pra mim e fala, ai, não, minha voz tá boa, mas não tô tão bem. Eu não vou poder simplesmente chegar e ignorar a pessoa e falar, não tá bem? Poxa, que pena, mas que bom que sua voz está bem, tchau. Você vai ficar meio ali. Mas o que aconteceu? Briguei com meu namorado. E aí, tipo, eu não vejo tanto problema, né, ter ali uma certa amizade, mas isso pode atrapalhar as coisas, pode confundir. A gente tem que tomar esse cuidado de nunca deixar as coisas irem para o outro lado, não esquecer que é algo totalmente profissional. Mas eu acho que, acima de tudo, a gente não pode esquecer que nós somos humanos, que a gente está lidando com um humano e que são pessoas que têm problemas que nem nós, que têm situações que nem nós. Então, a gente nunca pode esquecer que, mano, não é só a pessoa que está ali, ela não tem só problema na voz, ela tem muitas outras coisas. Só que, sei lá, a pessoa tá ali no meu Facebook e viu que eu saí para beber. Aí a pessoa, nossa, ela gosta de beber, ela não sei o que lá. Viu, não sei, um exemplo bem aleatório, assim. Eu segurando, tipo, sei lá, algum amigo meu foi no banheiro, peguei o cigarro dele na hora que ele foi no banheiro, estou segurando o cigarro para ele, tiro uma foto, posto essa foto minha, e aí vê, e aí, independente se eu fumo ou não, a pessoa vê eu segurando um cigarro, vai automaticamente pensar, nossa senhora, minha fono que fala que eu não posso fumar, ela fuma. Uma fonoaudióloga fumando, uma fonoaudióloga não sei o que lá, e não só na questão de fono em si, mas ai, meu Deus, porque a pessoa chega ali e vê como uma pessoa profissional. Aí vê também que eu, sei lá, eu saio para me divertir, alguma coisa assim. Aí ela pode chegar inconscientemente com uma visão um pouco distorcida no dia seguinte, aquele vínculo que criou pode desafastar por algum descuido, não descuido, mas por algo que poderia ter sido evitado, sabe? Então, eu acho que assim, eu não vejo problema se acontecer de acabar conversando ali com a pessoa fora do ambiente de trabalho e tudo mais. Mas eu prefiro evitar o máximo possível para evitar conflitos ali desnecessários. Cara, eu entendo, por conta que normalmente a galera vê psicólogo, fonoaudiólogo e tudo mais, médicos e tal, com uma pessoa séria, tá ligado? Uma pessoa séria. A gente vê o quê? Pô, tu vai lá conversar com o seu médico, você não imagina que ele tem uma vida social fora da clínica. Você acha que ele mora lá, ele sai da clínica, dorme e volta pra lá, entendeu? Você acha isso? Mas daí você vai lá, você adiciona o seu médico e vê que ele vai sempre na balada e tal, você tem que pensar, uai, da hora, entende? Mas, mano, tipo assim, a gente esquece que os médicos, eles têm suas vidas, tá ligado? E os pacientes também têm o dele. E a gente não, e você não conhece os pacientes, tá ligado? Então é meio foda. Imagina um psicólogo, mano, querer ser amigo de todos os pacientes dele. Mano, entende? Aí o que vai acontecer? Aí fora da psicologia, a galera vai querer falar com ele sobre psicologia. E, mano, não é assim que funciona, sabe? A partir do momento... Pode falar. Eu ia falar que a partir do momento que você sai
da clínica, aí você já não é mais aquela pessoa profissional, tá ligado? Você já é você mesmo. Essa questão do psicólogo, né, pegando de exemplo, né, eu conheci muita gente do curso de psicologia, de várias faculdades, de vários lugares, e todo mundo fala que uma das coisas que eles mais veem lá é de não ser psicólogo do seu amigo, que isso não é nada saudável, porque é muito diferente, você nunca vai ter aquela visão mais neutra que o psicólogo ele precisa ter para conseguir trabalhar. Porque você acaba, tipo, a pessoa vai lá e conta do seu conflito com seu namorado, nananana, mas aí, sei lá, você também conhece o namorado dela, e você fala, mas ele não é tão assim da forma que você está trazendo. Então, não sei, é muito ruim misturar as coisas. Então, mas claro que isso pensando na psicologia, né, em si. Mas eu acho que todo esse tipo de relação a gente sempre tem que saber separar muito bem o profissional com a amizade. E quando você tem uma amizade, é muito mais difícil, querendo ou não, separar o lado profissional. É que eu acho que na parte profissional você não conhece nada da vida do paciente, tá ligado? Você só conhece o que o paciente tá te contando. Mas na vida dos amigos você já conhece a pessoa que ele tá gostando, a pessoa que ele namora e tudo mais, você sabe como é que é. Você pode estar muito tempo falando, pô, mano, sai dessa e tudo mais, tá ligado? E daí você não vai ter uma visão neutra, você já vai ter a visão pré-estabelecida do que você achava da pessoa antes. Sim. Então, mano, quanto tempo normalmente demora uma sessão? Ou como que faz para você saber que o seu paciente já tá bem, tá ligado? Já tá bom, já pode ir para casa e nunca mais voltar. Então, como é que tu sabe? Nossa, depende muito. Vamos lá, para a primeira parte de quanto tempo dura uma sessão. No meu estágio, como era lá da clínica, a maioria das terapias a gente tinha um tempo de 50 minutos. Era uma clínica pelo SUS, e era o tempo da sessão, 50 minutos. Trabalhei numa clínica já por convênio, que a sessão era de meia hora, né? O convênio, então, cobria meia hora. Hoje, onde eu trabalho atualmente, as sessões, ela duram uma hora. É porque eu ainda nunca fui atender um caso na qual eu tivesse autonomia de escolher o tempo de sessão que eu deveria ter ali com o paciente. Eu, particularmente, prefiro algo em torno de 45 minutos, 50 minutos, porque eu acho que meia hora é pouco tempo para trabalhar, eu acho 30 minutos. Dependendo do caso, dá para fazer coisas legais, dá para fazer, dá para ser ok, mas se fosse um pouquinho mais de tempo, sempre ajudaria mais. Mas eu acho que uma hora e pouco, já começa a cansar o paciente e para de ser efetivo também. Então, eu acho que esse tempo, assim, uns 45 minutos mais ou menos, é um tempo legal. E outra pergunta? Outra pergunta é como é que você sabe quando a pessoa já tá bem, tá ligado? Volta para o paciente. Depende muito do caso também, né? Então, hoje em dia, por exemplo, com crianças autistas, né? Como que a gente mais ou menos faz o raciocínio? A gente vê, a criança ela tem 2 anos de idade, mas ela tem um atraso de linguagem bem considerável. Então, o que com 2 anos de idade, pegando um certo padrão assim, o que ela já faz, o que nesse padrão que nós temos estabelecido, o que ela já faz dentro desse período de 2 anos, que a gente vai sempre estar incentivando para ela nunca perder, e o que ela tem mais dificuldade para a gente começar a trabalhar a partir disso. E aí, claro que a gente tem isso para 2, 3, 4 anos, vai aumentando. E aí, quando ela tá ok ali naquele padrão, a gente dá uma alta. Quando a gente trabalha muito nessa questão com os autistas, na questão da comunicação. Então, quando ela tá já conseguindo se comunicar, conversar dentro para a idade dela específica, assim, sem precisar de muita ajuda, né? Tudo bem. Aí a gente, sei lá, coloca ela num grupinho, coloca ela com outras crianças, para ver, porque às vezes comigo ela tá indo bem, mas coloca ela com outra criança, já não sai tão bem. Então, vão fazendo outros testes. Aí, por exemplo, na questão de voz, pegando o exemplo lá de fenda que eu falei, a gente faz vários exercícios. A gente sempre pede para a pessoa que tem a fenda, que geralmente, não é todos os casos, mas geralmente quem tem essa fenda, porque usa muito a voz, tá sempre fazendo os exercícios.
E aí, depois de um certo período de tempo, ela faz o exame, continua fazendo mais um pouquinho, diminui a quantidade de sessão ou de tempo, a gente vai tirando. A gente nunca tira tudo de uma vez, a gente sempre vai tirando aos poucos e vai vendo como vai sair. E aí, se estiver tudo bem, a gente dá alta. Na questão da gagueira, por exemplo, a gente tem uma certa avaliação que a gente faz, a gente grava a pessoa falando, aí dentro dessa gravação a gente faz uma contagem, vou resumir porque ela é meio complexa. Mas assim, se nesse tempo ela fez X coisas ali, então precisa mais um pouquinho de tempo. Aí quando ela já conseguir fazer o padrão ali esperado, então ela não precisa mais. Então, assim, mas é sempre a gente vai tirando aos pouquinhos e vai vendo se piora, se mantém, se melhora. Uhum. Cara, e nessa parte da gravação, peraí, por conta que a gente já tá chegando aqui 1 hora, então eu vou te fazer umas 3 últimas perguntas, tá? Uhum. Cara, nessa parte da gravação aí, você grava com a pessoa já vendo e tudo mais, né? Então, a pessoa não pode falar, pô, por que você tá me gravando? Por que você tá me gravando? A gente sempre fala, geralmente no caso quando é criança, assim, a gente sempre pergunta para os pais, tudo bem, a gente grava antes. Aí a gente sempre fala para a criança, né, vou gravar aqui você, tudo bem, a gente sempre avisa. É que assim, querendo ou não, a gente precisa ter essa gravação, né? É muito importante para a gente ter essa gravação. Então, às vezes a criança ela se sente meio incomodada, mas a gente conversa com os pais, a gente fala assim, a gente precisa disso, então a gente às vezes, sei lá, já aconteceu de eu precisar, de eu precisar ver a forma como a criança está falando ali, algum modelo de fala específico, mas eu precisava analisar com calma, só que se eu começasse a colocar a câmera, ela parava, ela ficava fazendo graça, alguma coisa assim. Aí eu, tudo bem, não vamos gravar mais não. Aí eu deixei meu celular no cantinho e fui continuando fazendo a sessão com ela, né? Mas geralmente a gente fala assim, vou gravar você falando um pouquinho aqui, só pra gente conversar, tá? É uma coisa. E a gente sempre fala, né? O mais importante de tudo é deixar claro que é uma coisa que vai ficar só com a gente, que a gente não vai publicar isso em nenhum lugar, que a gente vai sair mostrando para as pessoas do trabalho, que é uma coisa só particular nossa. Uhum. Cara, e a outra pergunta é, eu não sei se tu pode falar, mas qual que é o salário de alguém que trabalha com fono? Qual que seria o salário normalmente? Varia muito, É porque óbvio que varia. É óbvio. eu tem um lugar, porque assim, quando eu terminei a faculdade, eu comecei a pesquisar vários trabalhos aqui em São Paulo. E então eu fiquei assustada com a quantidade de vaga que tinha. Então eu já encontrei isso para pensando em alguém que acabou de sair da faculdade, né? Então eu já encontrei lugares que me pagariam por volta de 3 mil e lugares que me pagariam por volta tipo de 5, 6 mil. Uhum. E aí também varia muito de lugar que te contrata para você ser CLT, ter a carteira assinada e tudo mais, e lugar que vai te contratar para você ganhar por atendimento. Uhum. É que tem aquela coisa, né, pô, a pessoa pode fazer o seu próprio, tipo assim, a pessoa pode fazer o seu próprio dinheiro, sabe? Tipo assim, eu quero ganhar tanto, sabe? Então os Uhum. caras vão lá e te pagam, mas eu acho que isso é mais pra gente independente, tá ligado? Não é É. pra quem ir lá e vai buscando trabalho e tal. E outra pergunta que eu faço pra todo mundo, eu amo essa pergunta, quando você olha toda a sua vida pra trás e tal, qual é a percepção que você tem dela? Nossa, mano, é uma loucura. Porque tem coisas que eu não imaginava de jeito nenhum, tá onde eu tô hoje, em alguns pontos. Mas eu até publiquei recentemente no Instagram. Fazia muito tempo que eu não postava um texto. No Instagram eu não sou muito de ficar postando histórias, principalmente publicações. Já fui muito, mas hoje em dia não sou mais. Mas de fazer um texto assim de uma retrospectiva, porque faz mais ou menos uma década que eu tracei de que eu ia acabar a escola, eu ia fazer faculdade e que eu ia ir para São Paulo trabalhar com teatro. Não só com teatro, mas que eu ia ter o teatro na minha vida. E muitas coisinhas foram mudando ao longo do caminho. Eu achei que eu ia acabar a escola e já ia fazer faculdade em São Paulo. Aí eu vendo que isso poderia não ser uma possibilidade, eu falei, tudo bem, eu acabo a faculdade e vou ir para São Paulo. Aí no meio da faculdade eu falei, meu Deus, se eu não conseguir trabalhar em São Paulo, eu vou querer trabalhar. Então primeiro eu vou trabalhar em qualquer lugar do Brasil que eu conseguir trabalho e depois eu vou para São Paulo. Mas aí depois, mais no final da faculdade, eu falei, não, eu vou para São Paulo, eu consigo, vou conseguir trabalho em São Paulo. E aí é isso, aí tipo, eu eu terminei a faculdade, gostei muito da faculdade, infelizmente teatro não dá muito tempo na vida. Eu gosto muito de fono, então, assim, estou muito bem com a fono hoje em dia,
Não estou trabalhando da forma que antes da faculdade imaginei que eu iria trabalhar, mas gosto muito. E eu tenho teatro. Em um mês que eu entrei, que eu mudei para São Paulo, eu entrei numa companhia de teatro. Estou nela até hoje. E tô muito feliz, tipo, de estar realizando o sonho que uma garotinha de 10 anos atrás tinha planejado. Pô, mano, que da hora, velho. Ah, mano, às vezes a vida é muito imprevisível, tá ligado? Mas isso não é ruim, isso é bom. Hum. Ah, depende também da imprevisibilidade, né? A vida tá lá pra te ferrar o tempo todo. Então, então é isso, mano. Cara, muito obrigado por ter participado, pô. Espero que tenha valido seu tempo. Convite pela oportunidade. E, cara, divulga o que você tiver que divulgar pra galera e a gente encerra por aqui. O seu podcast vai ser postado amanhã, 12:30. Legal, legal. Valeu, viu? Parabéns pelo trabalho. Sucesso aí. Ah, Bem, eu acho que onde eu posto mais sobre o meu trabalho e tudo mais é no Instagram, é difícil assim, tenho que depois explicar um pouquinho, Nath Orvat, é Nath, Naty, underline Orvat, Horvath. É um nome diferente, ele é complicado. Mas é isso, galera, me seguem lá. então, beleza. Então tá. Falou aí, desculpa pela dicção ruim algumas vezes. É isso. Obrigada aí. De nada, hein? Tchau, tchau.